Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa do É Sobre Isso, podcast inspirador, e hoje a gente está aqui na presença do nosso excelentíssimo professor Hidalberto Chiavenato. Obrigado, professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite de fazer esse bate-papo, de falar sobre RH, de falar sobre administração. A gente tem um bate-papo aqui, longo aqui para fazer com o professor, para que o professor possa passar uma mensagem, né? Nós somos um grupo de profissionais da área de recursos humanos, né, Marcelo? E é uma honra nós estarmos aqui do lado do professor, gravando esse podcast, que eu tenho certeza que vai inspirar e impactar muitos profissionais da área de recursos humanos. Então, primeiramente, o nosso agradecimento, professor. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu que tenho que agradecer. Legal, muito bom, Marcelo. Estar aqui. Olá a todos, que emoção, né? Vai ser difícil a gente segurar as emoções hoje, né? Sei. Presença ilustre. Hidalberto Chiavenato é uma das maiores referências em administração e recursos humanos no Brasil e na América Latina, né? Nasceu em 1936 e ao longo da sua carreira tornou-se uma autoridade no campo de gestão de pessoas, escrevendo dezenas de livros que se tornaram leitura obrigatória em recursos humanos, cursos de administração, e virou um mártir dentro da nossa área, né? Então, eu me recordo quando o senhor esteve em São Carlos, né? Presença ilustre, num momento de saúde fragilizada, fez questão de assumir o compromisso, esteve presente no nosso evento, e foi um dia muito emocionante, né? Então, deu para perceber a emoção das pessoas em ver uma autoridade no assunto, que fez questão de honrar com o seu compromisso, independente ali do seu momento de saúde. Então, poder estar aqui em São Paulo com o senhor hoje é uma honra e um privilégio. Muito obrigado. Bora lá. Professor, mas vamos lá, a gente tem bastante assuntos, nós vamos passar um pouquinho pela parte profissional do professor, pela trajetória do professor, e vamos falar também um pouquinho do lado pessoal do professor ainda hoje. Tá vamos conversar. Ótimo. Eu queria que, para a gente iniciar assim, professor, que o professor contasse um pouquinho da história do professor com a área de recursos humanos. Quando o senhor começou, como é que foi? Conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, como é que foi isso, né? Como o professor se apaixonou aí pela área de administração, de RH, enfim, um pouquinho da trajetória do professor aí, né? Bom, é muito prazer estar aqui com vocês. Eu começaria até um pouco antes. Eu era pianista quando adolescente. Uau! Nasci no interior do estado de São Paulo. Que legal. E queria vir para São Paulo estudar regência orquestral. Que legal. Ser um maestro de orquestra de grande porte. Que legal. Quando cheguei lá, passei em todos os exames. Na hora que eu pedi para fazer um curso desse tipo, o Conservatório Musical de São Paulo, ele não tinha esse curso. E nem havia no Brasil e nem na América Latina, né? Então, saí de lá sem saber o que fazer. O que eu fiz? Fui fazer um curso de pedagogia na Universidade de São Paulo. Terminei o curso, fiz uma pós-graduação de psicologia da aprendizagem, que me ajudou durante toda a minha vida. Trabalhei, em função disso, com psicologia aplicada. Aí, uma empresa muito grande, era a listas telefônicas brasileiras, que na época fazia as listas telefônicas para todo o Brasil. Tudo impresso na época. E também para a Holanda até. Olha Era só. uma empresa de grande porte. A empresa era um conjunto de empresas. Tinha uma fábrica de papel, uma editora, digamos Certo. assim, né? E eram listas telefônicas para todo o Brasil, todas as capitais, e mais Holanda. Então, eu entrei lá como gerente de recrutamento e seleção. Olha só. Rapidamente, eu passei para treinamento também, para treinar esses vendedores, vamos dizer assim, de uma coisa intangível, vender espaços nas listas telefônicas, imagina. Desafio. Não é um produto físico que você vê, enxerga e tudo mais. Aí, fiz um curso vamos dizer assim, montei um curso de treinamento para vendedores. Certo. De uma semana, todinha. E a gente desenvolvia toda a forma deles trabalhar.
Logo em seguida, eu passei a gerente de recursos humanos, na época, tá certo? E mais adiante, diretor de recursos humanos, e passei até a fazer parte do conselho de administração da empresa. Que legal. Uau. Aí o governo federal fechou o contrato, né? E acabaram-se as listas telefônicas brasileiras. Não havia mais o que fazer. Não tinha mais. Vamos dizer, a editora foi vendida, a fabricante de papel também. E aí, então, eu fui trabalhar na Goodyear, na parte de administração de salários. Uma outra área diferente. Uma nova grande empresa. Foi passando pelas áreas. Né? Aí passei por uma empresa italiana que tinha uma cerâmica em Salvador. E estavam acabando de construir uma outra fábrica moderna. E então essa empresa me convidou para poder preparar, recrutar, selecionar e, vamos dizer, treinar todo o pessoal. Alguma coisa como algo ao redor de 1.100 pessoas. Que desafio. Eu consegui recrutar, selecionar essas 1.000 e poucas pessoas, treiná-las, né, que legal, com uma equipe de mais 3 companheiros. 3 companheiros. Né, subordinados a mim. Fiz esse trabalho, botei a fábrica para funcionar. A empresa me pediu para ser, vamos dizer assim, o diretor da fábrica. Eu falei, não é isso que eu quero. Não era bem aquilo que eu queria. Olha só. Por quê? Porque a Brinquedos Estrela já tinha me solicitado para fazer a área de recursos humanos funcionar. Olha só. Eu já tinha praticamente me comprometido com eles. Né? Sempre grandes empresas. Então, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar na Brinquedos Estrela. O primeiro problema que eu enfrentei é que a empresa queria introduzir um computador da IBM, aqueles que ocupam uma sala muito grande. Grandes, né, professor? Então, eu passei uma semana na IBM para aprender a lidar com esse computador. Que legal. Então, botei ele a funcionar, recrutei depois um diretor para ele, para cuidar da parte toda. Trabalhei como gerente de marketing, diretor de RH e até um cargo que eu participava do conselho de administração da empresa. Bom, depois que eu terminei isso, eu comecei a pensar o que eu vou fazer agora. Né? Nesse momento ainda não tinha surgido a literatura. Não, durante todo o trabalho da Brinquedos Estrela, eu dei aulas numa faculdade e não havia livros no Brasil naquela ocasião. Que legal. Então comecei a montar apostilas, né? E as primeiras apostilas acabaram virando um livro. Então daí que surgiu o escritor. Que legal. Aí até pode contar uma história depois dessa coisa toda. Então o primeiro livro foi, na prática, uma introdução à teoria da administração, porque não existia nada no país. Ok. O segundo livro veio depois, era um de administração de recursos humanos. Perfeito. E também não tinha nada no país. Então, a ausência de literatura que impulsionou o senhor a escrever. Exatamente. Aquelas apostilas que eu comecei a fazer no começo. Né? Aí, o que aconteceu? Eu gostei de fazer isso, porque uma editora era americana e tinha também uma filial no México. Então, o meu primeiro livro entrou no Brasil e logo em seguida foi traduzido para a América Latina toda. Uau, que legal. Poxa aí eu me entusiasmei. Falei, cara, aí veio um outro livro, né? Esse livro foi, o segundo livro foi Administração de Recursos Humanos. Né? Então, eu entrei no Brasil, em toda a América Latina, com 2 livros. Perfeito. Um sobre ITVA, que até acabou sendo, vamos dizer assim, a disciplina que aconteceu na maior parte das universidades brasileiras. Né? Isso aí. E latino-americanas também. Perfeito. Porque não tinha nada a respeito. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar bem, eu vou criar
com meu filho, aliás, foi ele que teve a ideia de criar um instituto Chiavenato. Opa! Daí que surgiu. Era o Ricardo Que época, Chiavenato. mais ou menos, você recorda? Quanto foi? Mais ou menos. 1999. Não, Bem, antes disso. Bem. Foi uma coisa assim. perfeito. Que nasceu o Instituto Chiavenato. Chiavenato. Aí nasceu o quê? Instituto. E pedi a ele tomar conta do Instituto e me dediquei a escrever livros. Escrever Perfeito. livros. Aí só deixou de atuar como gestor de recursos humanos, de Não, administração. eu continuei como professor. Ah. Por quê? Vejam só. Eu fiz primeiro aquele curso na Universidade de São Paulo. E depois, quando eu comecei a fazer isso, e trabalhando naquela empresa de listas telefônicas, eu tive muito contato com a Fundação Getúlio Vargas. Tanto contato porque a empresa tinha, vamos dizer assim, escritórios regionais em todo o país, Ok. em todas as capitais do país. Eu queria introduzir esses gerentes já dentro de um certo nível, né? Então, entrei em contato com a Fundação Getúlio Vargas e de lá eu peguei os últimos anistas para então treiná-los lá em São Paulo e depois enviá-los para as capitais. Que legal. Para começarem a trabalhar, juntar uma equipe de vendas, aquela coisa toda, né? Muita Sensacional. coisa. E aí o que aconteceu? O meu filho, o Ricardo, tomou conta do Instituto, né? né? Eu passei, então, a, vamos dizer, escrever livros e dar aulas, inclusive na Fundação Getúlio Vargas, porque eu fiz um curso lá de pós-graduação, né? Além daquele meu da Universidade de São Paulo, fiz lá. Gostei do curso em algumas coisas, mas a área de, vamos dizer assim, de recursos humanos, na época, em plena Fundação Getúlio Vargas, era feita apenas sobre legislação trabalhista. Eu saí de lá decepcionado com Algo isso. muito burocrático. Né? Não é possível. Então, conversei com a diretoria da escola, da faculdade, e acabei dando aulas lá. E nessas aulas que eu fiz, eu comecei a mudar aquilo tudo que estava lá, em termos de legislação. Isso aqui é para a área de direito. Certo. Então, comecei a trabalhar nessa escola. E aí, eu fui escrevendo os livros ao longo desse tempo. Aí, as solicitações de palestras em todo o Brasil e na América Latina começaram a ficar tão constantes que eu tive que pedir demissão, porque eu estava faltando toda semana. Sim. Imagina os compromissos que o senhor tinha para poder palestrar, para poder, uma coisa louca, maluca mesmo. Né? Aí, então, pedi demissão de lá, continuei com uma outra faculdade que disse, não importa que o senhor falte ao nosso trabalho. Mas continuava como professor. O senhor vai ter um assessor para isso. Olha só. Legal. Aí comecei a disparar nós. Poxa, que legal. Isso viram 53 livros. 53 livros, professor. Exatamente. Assim, eu sei que eu já ouvi conversar aqui, cada livro é um filho, né? É um filho que você... Não. É isso, professor, ou não? Não, era dedicado a ela. Opa! O que ela tem de dedicatória diferente é 53 dedicatórias diferentes. A gente está falando um pouquinho aqui a ela não está falando da Rita, que já a gente vai falar um pouquinho dessa união. Daqui a pouco nós vamos conversar, hein, Rita, um pouco sobre isso. Professor, assim, tem um livro que o professor, assim, fala, esse aqui é um livro que... Claro, acho que todos os 53 livros que o professor escreveu tem toda uma história, tem todo... Mas tem um que o professor, assim, destacaria, assim, falou, esse livro aqui... Foi mais marcante. Marcou, né? Não sei Olha, se... é que eu continuei escrevendo livros, né? Fazendo pesquisas e tudo mais. Mas o livro que eu acho que foi um livro mais assim, mais aberto, mais amplo, foi um livro sobre
planejamento estratégico Planejamento estratégico. das organizações. Eu já tinha feito muitos livros sobre planejamento, tático, operacional, etc. E aí fez esse livro. O livro ficou tão famoso que agora o Instituto Quevenato transformou esse livro num curso Que legal. de planejamento estratégico. Olha legal. isso, olha Por quê? isso. Porque o planejamento estratégico ele tem uma extensão de visão pela frente. Antigamente, as empresas faziam um planejamento estratégico de 5, 10, 15 anos. E as grandes empresas de um capital muito mais intensivo faziam até de 30 anos para ter o retorno do seu capital. Sim. Aí veio a Covid, começou a mudar tudo. Acabou atrapalhando esse projeto. Exatamente, muito bom. E a velocidade do tempo começou a ficar mais... As mudanças e transformações e tudo mais. Então, o que eu fiz? O meu livro de planejamento estratégico e o curso, ele faz um planejamento que é como se você guiasse um carro por uma estrada e vai fazendo os ajustamentos na medida que você vai passando. Que legal. Por quê? Se você não dá hoje, mas não tem condições hoje de você fazer um planejamento estratégico de 5, 10 anos. Você não sabe o que vai acontecer. As coisas mudam muito rápido, né, professor? Então, eu pensei no feedback, na retroação. Então, esse livro está montado assim, nesse sentido. Ele é um livro, digamos, um livro que leva em conta uma situação sempre mutável pela frente. Então, a maneira da empresa se tornar dessa forma, ou atuar dessa forma, ela precisa ser extremamente flexível. Que bom, importante. Muito Tem gente flexível. que precisa ouvir isso. Adaptável constantemente. Que legal. Resiliente para poder criar condições de ultrapassar riscos que surgem. Ninguém sabe a oportunidade que vem pela frente ou os riscos que aparecem de repente. Professor, aproveitando o gancho, eu percebi que quando o professor estava falando da sala de aula ou de ministrar cursos, né, eu percebi um semblante de sorriso na sua fala, né? O que te faz falta? Que saudade o professor tem desse contato professor e aluno? Conta para nós. Eu tinha um prazer muito grande. Os alunos, terminado o horário da aula, eles sempre queriam ficar comigo. Bater papo, conversar. Imagina. E essa conexão era muito importante para o professor. Aí, um pouco antes disso, eu fiz um curso de Direito no Mackenzie. Porque eu, naquela lista telefônica, eu tive que atuar junto ao Conselho de Administração. Sim. Então, fiz Direito. Logo em seguida, eu fiz uma pós-graduação na UFG, que eu falei para vocês. Mais adiante, eu fiz vamos dizer assim, um curso numa universidade dos Estados Unidos, né, na Califórnia, fiz um curso de doutoramento. Nunca parou de estudar, pelo jeito. Não parei, nunca. Até agora eu estou escrevendo coisas, né? Uau! Muito mais intensivamente do que antes. Pode-se dizer que é uma paixão estudar, impactar a vida das pessoas. A vida acadêmica, né? Foi exatamente isso. Que legal. Então aquela vida que eu queria, da música, a regência orquestral, isso mudou consideravelmente, né? Toda aquela energia da música foi para os estudos, foi para escrever. De vez em quando eu toco um piano, mas horrível, né? Porque eu nunca mais me dediquei àquilo. Professor, voltando um pouquinho a falar de RH aí, que é o foco do grupo de RH, né? Na opinião do professor, quais são os principais desafios da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas hoje atualmente, professor? Vamos começar de trás para a gente poder ótimo. No passado para... Ótimo. Quando eu... Na época que eu ingressei em São Paulo, eu notava uma coisa, sem esquecer dos tempos da escravidão, porque, vamos dizer assim, a gestão humana não tem uma história muito bonita, não, por causa exatamente disso, né?
os primeiros trabalhadores eram trabalhadores braçais. Uhum. Então, se falava naquela ocasião de força de trabalho. Uhum. Eu até penso, é força muscular de trabalho, como começaram as primeiras organizações, né? Fábricas principalmente. Logo em seguida, se pensou em departamento de pessoal, Ok. vejam só. Logo mais adiante, se falava de administração de recursos humanos. Perfeito. Aí eu fiquei pensando, pessoas não nasceram para ser administradas. Fantástico. Então, eu tirei a administração, ficou recursos humanos. Uhum. Hoje o livro ainda continua sendo procurado por algumas empresas, pessoas e tudo mais. Porque existem ainda cursos de recursos humanos. Sim, sim, sim. É. Isso aí. Isso acontece praticamente na Europa, na América do Norte e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, mas tratar as pessoas como recursos humanos Uhum, uhum. é coisificar Perfeito. a criatura humana. O que é um recurso? Olha só. Né? Aí então comecei a pensar numa outra coisa. Vamos falar de gestão de pessoas. Isso. Então, mantive só o RH, digamos, pela procura que ele ainda está, já com uma terminologia mais atual, né? Uhum. Eu sempre tenho que atualizar Isso. os livros, novas edições e tudo mais. Então, eu pensei em gestão de pessoas. Então, eu comecei a dar um pouco mais de humanidade, digamos assim, nesse mistério todo. Que legal. Perfeito. Alguém teve que puxar essa fila. Tá vendo? É. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando também, novamente, pessoas não nasceram para ser administradas. Aí então comecei a pensar muito a respeito. E agora nós estamos falando em gestão do talento humano. Gestão do talento humano. Mas entenda bem, hein? Não é gerir pessoas, mas gerir o talento que elas têm. Então, trata-se de gestão do conhecimento, elas têm que aprender, né? Tem todo o treinamento, elas têm que aprender a usar a inteligência, porque toda empresa tem uma coletividade inteligente. Perfeito. Toda empresa tem essas inteligências, mas não sabe ainda usá-las. Então, o senhor acredita que as empresas ainda precisam evoluir nesse sentido? Exatamente. Então, esse novo livro, ele trata da passagem da gestão humana para a gestão do talento humano. Muito bom. Então, Isso aqui eu vou anotar, hein? o que se gere é exatamente a parte, digamos assim, de conhecimento que a pessoa tem, de aprendizagem que ela tem, de uso da sua inteligência, uso da sua imaginação, da sua criatividade e da inovação que isso tudo traz para uma empresa. Usar digamos assim, esse mundo organizacional, a inteligência das pessoas em todos os níveis, porque a maior parte das empresas usava a inteligência das pessoas nos níveis mais elevados. Sim. Na alta cúpula. Né? Ou, vamos dizer assim, na área de, digamos assim, de administração, lá em cima, como principalmente o nível estratégico, que a gente chamava de estratégico. Perfeito. Era o nível onde usava a inteligência humana. Aí vinham de lá para baixo, né? Tem toda uma empresa, toda uma hierarquia, e lá embaixo só se usava praticamente o esforço humano ou a rotina do trabalho. Né? De pouquinho em pouquinho a gente vê os livros passando na nossa frente. Né? Tudo uma... Não, tinha toda uma, vamos dizer assim, todo um conjunto enorme de pessoas, mas não se obtinha nada daquele
daquela coletividade Sim. inteligente. Perfeito. Perfeito. Então, esse livro está voltado para isso. Não é administrar as pessoas, mas administrar, gerir o conhecimento, capacidades, habilidades, imaginação, e o que mais? Se possível, a partir delas, criar inovação. Uau, muito bom. Principalmente no mundo atual. Que precisa inovar, né, professor? Você não pode ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, nesse momento tão rápido em mudanças, transformações e tudo mais. Perfeito. Tirar o melhor das pessoas, né? E deixa eu já pegar um gancho aqui, professor. O professor comentou um pouco aí do livro que o professor está reescrevendo aí, e inclusive tem 2 grandes convidados aí, né, nesse livro aí de gestão de pessoas, que é a sexta edição desse livro. Tudo isso que o senhor comentou vai estar dentro desse livro aí, né, professor? O que o senhor poderia falar um pouco desse livro aí, né? Eu estou usando não só a minha cabeça, mas a cabeça de outros autores. Bom, muito bom. Ou seja, eu quero uma visão diferente da minha. Olha só. O Celso Basola, ele é um coautor agora de um livro que nós estamos lançando. Grande parceria. E quem mais está aí também no livro? O Lucas? O Lucas, meu neto. Que é o neto do professor, vai também estar... trabalha há 14 anos. Olha só. Que legal. No Instituto Chiavenato. Que legal. E hoje ele é, digamos assim, o CEO do Instituto Chiavenato. Ele está fazendo um trabalho brilhante. Muito bom, muito bom. Lucas Chiavenato. Lucas Chiavenato. Vou aproveitar um pouquinho da sua presença. Né? Fala-se muito hoje em humanização nas empresas. Né? E o senhor deu uma aula, né, para nós sobre isso aqui. Mas, resumidamente, na visão do professor, né, pegando todo esse histórico lá de trás e a atualidade, o que seria uma empresa humanizada na visão do professor? Veja só. Se ela fosse, digamos assim, alinhada com uma mentalidade, uma cultura organizacional, ajustada para as pessoas. Perfeito. Fazendo com que o clima organizacional seja muito mais gostoso da gente enfrentar todos os dias, durante 6 ou tantas horas Gostei diariamente. dessa palavra, gostoso. Isso aí. É um desafio, né? É um grande desafio. Você fazer com que as pessoas tenham o prazer de trabalhar, a autonomia de pensar e fazer certas coisas. Então, aquele conceito de cargo que existia antes desapareceu, porque cada pessoa tinha um cargo fechado. Engessado. Engessado. E hoje não, hoje nós estamos trabalhando em equipes, com lideranças e não com chefes ou gestores. Muito bom. Liderança é diferente, porque dá autonomia às pessoas, dá liberdade para as pessoas pensarem, fazerem, em darem opiniões, usar a inteligência, principalmente. Perfeito. Entende? Então aí você enriquece, digamos assim, aquilo que antes era um capital humano. O que está acontecendo hoje? Muitas empresas estão transformando o capital humano em um capital intelectual. Imagina? Olha isso. É mais do que humano, porque é um capital de pessoas que tem que ser, tem que ter a sua inteligência aproveitada dentro da organização. Muito bom. Né? Perfeito. Você passa a ter, digamos assim, uma comunidade inteligente, inovadora, um pertencimento, com liberdade e autonomia para pensar, porque está trabalhando hoje em equipes, com lideranças e não com chefes ou gerentes. Isso aí. Entende? E hoje a coisa está nesse pé. As empresas estão fazendo as pessoas crescerem dentro delas. Pode-se dizer que o mercado acordou para isso. Está acordando para isso. Precisa evoluir mais. Muito mais. Estamos caminhando. Então, o trabalho isolado desapareceu. Hoje é um trabalho coletivo. E equipe. Entende? E esse novo projeto de livro vai ajudar nisso. Lógico. Porque o que uma pessoa conhece, o conhecimento que ela tem,
a capacidade que ela tem. Então, ela pode compartilhar isso com os colegas ao seu redor. Sentir essa vontade de participar. Exatamente. Então, além de, por exemplo, uma universidade corporativa, você tem toda ela ali ao redor. Entende? E facilita, Então, né? o que uma pessoa conhece, trabalhando em equipe, ela transmite também isso para as outras pessoas. E é gostoso de ver essa Atitudes. empolgação do seu discurso. Cara, sensacional, Não, professor. isso muda. Ou seja, você cria uma mentalidade, uma cultura organizacional extremamente diferente do que era há tempos atrás. Que legal. Professor, as pessoas é o principal capital das organizações? Sim. Sim. Não existe organização, seja uma empresa, uma loja, qualquer coisa, sem pessoas. Muito bom. Muito bom. Então, o que acontece? São essas pessoas que dinamizam o negócio. Que fazem acontecer, né? Que fazem acontecer, né, professor? Exatamente. Elas, com a inteligência que têm, com a capacidade de imaginar, de criar, de inovar, entende? É muito grande. Fantástico. Que bom. E é isso que permite uma empresa crescer, desenvolver, vamos dizer assim, aproveitar oportunidades, fugir de riscos, porque todas as pessoas estão ali. Todo mundo está olhando, todos olhando dentro da empresa e fora da empresa também. Muito bom, professor. Muito bom. Isso traz toda uma visão externa, uma exterior, né, da empresa. Não é só o pessoal de marketing, de vendas, que está olhando lá para fora, para a clientela, para a sociedade e tudo mais. São quase todas as pessoas. Muito bom, professor. Que legal. Que legal. E o professor tocou num ponto aí que hoje é muito trabalhado dentro das organizações, que é a liderança, né, professor? Liderança. Qual que é a visão do professor em relação à liderança? O quanto a liderança impacta as pessoas dentro da organização? Porque o líder, em princípio, ele tem que ter uma atitude com relação à sua equipe, uma atitude de ajudar a equipe a trabalhar. Perfeito. Dinamizar a equipe, fazer um feedback positivo e não negativo. Aquele feedback construtivo, né? Exatamente. Que pensa no desenvolvimento do profissional, né, professor? Então, por exemplo, uma pessoa erra alguma coisa, não faz bem feito alguma coisa, ao invés de dar uma bronca, ele ensina e pede para os outros ajudarem ele a aprender a fazer aquela coisa. Legal, né? legal. Tem gente da minha equipe aqui gravando. Vou sair com o meu dever um pouco, dever de casa para fazer depois na prática. Que legal. Então, isso tudo humaniza a empresa, porque a empresa passa a ser só mudar rápido. Antigamente, o principal capital de uma empresa era o capital financeiro. Olha só. Certo. Tá? O que a empresa fazia? Dar um retorno adequado para aqueles que fizeram investimentos financeiros na empresa. Que legal. Foi assim que começou. Sim. Então, vamos dizer, hoje se fala em stakeholders. O cliente, aquele que compra, que merece ser respeitado, né? Você tem, por exemplo, os investidores que precisam receber como retorno aquilo que aplicaram, né? Você tem que ter uma série de outros, clientela, todo o pessoal intermediário de vendas, fornecedores, que são hoje, para muitas empresas, um problema muito grande. Sim. Até o fornecedor é um stakeholder. Né? Perfeito. Então, o grande segredo é a empresa produzir um valor para aquilo que foi aplicado. Então, a pessoa aplica alguma coisa, pode ser qualquer coisa, dinheiro, investimento, tecnologia, mas as pessoas também entram nesse aspecto. Sim. Ou seja, elas passam a ter um retorno do seu trabalho, do seu investimento na empresa, digamos assim. Passa a querer entregar mais, né? Lógico, ela é quem cria valor.
Ela é quem entrega valor. Perfeito. Ele precisa ter uma recompensa por esse valor que ela cria e entrega. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Exatamente. Entrega e por É como isso... se fosse um investimento de inteligência. Precisa ter alguma inteligência, digamos assim, nos moldes da pessoa que fez aquela doação. Esse assunto é tão importante que eu até vou querer quebrar um pouquinho do protocolo aqui. Opa. Quando se fala de teoria, temos o papa da teoria da administração aqui, né? Mas quando a gente vai falar da prática, né, o que está acontecendo dentro das empresas, eu queria saber, com a opinião sincera do professor, de uma nota 0 a 10, hoje, né, as empresas em geral, que nota elas receberiam aí na questão da humanização, desse contato? Temos que evoluir, já evoluímos. Que nota o senhor daria hoje? Eu não sei, eu nunca fiz essa medição. Temos que evoluir? Temos que evoluir muito. Precisamos. Não só evoluir, porque você tem o passado, o presente e o futuro. Certo. Muitas empresas ficaram no passado Sim. e desapareceram do mapa. Outras ficam no presente e acham que estão fazendo o melhor possível. Perfeito. Mas vem mudanças pela frente. Sim. O futuro é extremamente rápido e imutável. Olha só. Ou alguma delas vivem no passado ainda. Ou no presente. E o presente se torna passado com uma rapidez incrível. Perfeito. Entende? Muito bom. Então, o que acontece? Você precisa ter esse preparo da empresa através de um planejamento estratégico. Ok. Não é um planejamento fixo como era antes, né? De 5, 10, 30 anos. Hoje é um planejamento que é extremamente flexível, adaptável. Flexível, adaptável e preparado para aquilo que vamos dizer, o feedback dele permite. Porque é como se você estivesse andando às cegas, com esse futuro todo maluco, né? Que a gente tem aí. Exatamente. Então acontece, você tem que ter pelo menos um radar para ajudar você, como cego, dirigir um carro pela frente. Ou alguma coisa de tecnologia que possa fazer isso. Que te ajude a isso, né? Eu achei interessante que o presente, ele vira passado rapidamente. Rapidamente. Eu estava querendo escutar a palavra que a empresa está no passado, mas não, ela está no presente, que já foi. Muda rápido, correndo risco com isso. O professor, planejamento estratégico de RH, é aí um dos principais erros das organizações? É ali que a empresa acaba errando e muitas vezes acaba impactando, né, o futuro da empresa. Desaparecendo do mapa. Né? Acho que faz sentido, né, professor? Faz sentido. Hoje tem... o planejamento estratégico de hoje é exatamente uma maneira de você se adaptar, flexibilizar a empresa para ela estar pronta para mudanças e transformações que virão, mas que ainda não sabem que tipo de o que vai vir pela frente, né? Vai acontecer. Você vê, por exemplo, a tecnologia hoje, inteligência artificial, aí uma porção de outras coisas aparecendo, mudam todo o cenário. Exatamente. E muito rápido, né, professor? Rápido. Daqui a pouco surgiu outra tecnologia que deixa todas essas atrás. E tem que estar acompanhando. Tem que acompanhar. Então, aí o que acontece? A empresa, quando lida com tecnologia, ela não está ao máximo daquela tecnologia, mas através das pessoas que aprendem a utilizar aquela tecnologia adequadamente. Aí você vê o capital intelectual onde é que vai. Cada tecnologia, falando de inteligência artificial, o que ela faz com isso tudo? Quem faz alguma coisa? Só o presidente? Só a diretoria? Não. Tem que fazer todo mundo trabalhar com isso. São todas as pessoas da organização. Exatamente. Exatamente. E essa história que a tecnologia vai substituir o ser humano é conversa, né, professor? Não, cada dia ela vai facilitar o trabalho do ser humano. Perfeito, professor. Ela vai facilitar o trabalho do ser humano. Pode ser que em algumas áreas aconteça isso. Mas o normal seria preparar as pessoas para as novas tecnologias que vão surgindo.
Perfeito. Também, além das mudanças externas, econômicas e tudo mais. Né? Olha o cenário que a gente está inserido, né? Que a organização está inserida, né? E é o planejamento estratégico que permite à empresa fazer isso. Preparar toda a empresa, não é só algumas pessoas, todo mundo dentro de uma empresa, para estar preparado para mudanças e transformações extremamente rápidas. Que legal. Muito bom. Então, vou fazer uma mudança rápida aqui. Vamos lá. Ó, planejamento estratégico, gestão do talento humano, capital intelectual. Toda pergunta que a gente faz está com a resposta na ponta da língua. Eu vou mudar aqui, vamos ver se a gente pega ele de surpresa. Vamos lá. Conforme você foi conversando, eu fui percebendo, né, alguém aqui no estúdio olhando atentamente, prestando atenção em cada detalhe, né, reagindo emocionalmente com as suas falas. E aí eu fiquei curioso, eu quero perguntar para o senhor, quem é a Rita na sua vida? Opa! Agora tem muito mais coisas para falar. Que a gente busca esse equilíbrio e a família é a base desse equilíbrio, né? Conta para nós. A Rita tem sido uma criatura excepcional. Tanto que, vocês se viram, eu falei muito pouco e ela falou muito com vocês. Ou seja, ela é uma pessoa que me conhece com tanta profundidade que é até capaz de vocês fazerem uma pergunta para ela e ela responder uma dessas perguntas. Não, vamos trazer ela para cá já. Então, ela me conhece muito bem e eu dependo muito dela. Né? Quantos anos de união? Eu sou assim, um amante muito profundo dessa criatura. Ela é uma pessoa excepcional, maravilhosa. E até nós conversamos agora há pouco uma coisa. Alguém lá, anterior, numa outra palestra, falou que ela me empurra e me puxa. Isso faz parte de uma piada que eu tenho. Ela é minha locomotiva. Que legal. Quando não está lá na frente me puxando, ela está lá atrás me empurrando. Que legal. E saia de baixo. Uma parceria. Que a minha esposa não escuta essa declaração aí, que vai ficar ruim para mim em casa. Mas é uma criatura que eu adoro. Que legal. Quantos anos de união, professor? Como assim? Quantos anos vocês estão juntos? Há 43 anos. 43 anos. Uau. Que bela história. Me emocionou aqui. Eu até pedi a contagem. Fiquei emocionado aqui. Por quê? Porque eu não vejo ela como o meu passado, mas eu vejo ela como o meu presente, como o meu futuro. Que legal. Sensacional. Sensacional. É sobre isso. É sobre isso. Professor, deixa eu pegando aqui nessa parte de emoção aqui, nós ficamos sabendo que ontem o professor recebeu um prêmio no CRA, no Conselho Regional de Administração de São Paulo, de administrador emérito. Conta para nós como é que foi isso, professor. Como é que foi essa emoção que o professor sentiu naquele momento ali? Veja, eu participei como conselheiro do Conselho Regional de Administração de São Paulo durante muito tempo. E veio a hora das eleições. Me chamaram me convocaram também para ser um candidato a um novo mandato. Uau. Eu falei, só com a presença do meu neto, Lucas Chiavenato, que é o que está hoje. Ele está hoje como o CEO do Instituto Chiavenato. Aí o presidente falou, eu vou pesquisar aqui, se é possível, né? Legalmente, pelas características da classe. E me falou, não posso fazer isso. Pai e neto. Avô e neto. Isso não está permitido. Então, eu desisti da candidatura. Então, eu participei do conselho durante praticamente uns 20 e tantos anos. Bastante tempo.
E agora... E ontem o senhor foi O homenageado. conselho está me dando uma homenagem muito maravilhosa. Que legal. Isso é reconhecimento, né? Isso é reconhecimento. Que legal, que Que legal. bacana. Falando em reconhecimento, é mais uma curiosidade. O senhor tem noção do impacto que as suas obras têm na vida profissional das pessoas? O senhor já parou para pensar? Né? Porque lá em São Carlos a gente, né, sempre faz os eventos e vem algum número de participantes, mas o evento que o senhor esteve presente foi um dia muito especial. Muito especial. E eu pude perceber o quanto as pessoas admiram ali um escritor que trouxe conhecimento e ajudou na evolução profissional dessas pessoas. Né? O senhor tem noção disso? Já parou para pensar? Já pensei. E gostei. Que coisa boa, que coisa boa. Acho que é importante impactar a vida das pessoas. Né? É gostoso, né? Sim, sim. E nós somos sempre convocados para palestras em todas as capitais do nosso país, Sim. em todas as ações da América Latina, Portugal, Espanha. E vamos agora talvez pensar num livro em língua inglesa. Ainda tem gás para mais aí? Agora que estamos pensando em fazê-lo. Nem pensa em parar. Não, eu estou escrevendo. Fora de cogitação. Agora o que eu faço? Eu estou fazendo microlivros, artigos, Certo. praticamente. Então, uma quantidade grande que estou entregando ao Instituto para ele divulgar através do sistema dele. Que legal. Então, tem muita coisa que eu estou mandando para o Instituto e ele está publicando Perfeito. em aberto para todos. Perfeito, perfeito. E o Lucas está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu nunca esperava que fosse tanto assim. Que legal. Que legal. Ele trabalhou conosco quanto tempo? Desde os 17 anos. Desde os 17 anos. Está com 34. Que legal. Metade da vida. Metade da vida. Cresceu ali profissionalmente, né? Que bacana. Então ele aprendeu muita coisa com o pai dele, que era meu filho, o Ricardo, né? E comigo também. Então ele teve um preparo, digamos assim, maravilhoso. Hoje ele abandonou uma empresa, pediu demissão para uma empresa, onde ele tinha, vamos dizer assim, toda a área, digamos assim, digital, né, de comunicação da empresa. Ele passou a cuidar também do território do México, imagina. E foi várias vezes para a Holanda, porque lá tem um centro específico, e ele ficou lá vendo muita coisa. E tinha um progresso muito grande na empresa. Mas aí, quando ele percebeu, ele achou que estava perdendo tempo na empresa. Entendi. E assumiu o comando do Instituto Cavenato. E aí caiu como uma luva. Olha, legal, o que ele está fazendo não é brincadeira, né? Que legal, que legal. Que Teremos oportunidade legal. com ele no dia 9 do 11 em São Vamos, Carlos. Vamos sim, com certeza. O Lucas, né, teve com a gente lá naquele Sim. momento lá, vai estar novamente com a gente e enfim, que ele tenha essa sabedoria para continuar o legado do professor, né? O presidente do CRA lá de São Paulo falou, olha, você fez muito bem para o seu Que neto. legal, que bacana. Pô, vamos lá. E agora sim, agora a gente vai dar uma pausa, nós vamos trazer uma pessoa especial aqui para a gente concluir o nosso podcast, né, com um super mega especial aqui com o excelentíssimo professor Chiavenato. E vou trazer vamos trazer essa pessoa Com certeza, aqui para a gente poder Será um finalizar privilégio. o nosso bate-papo. Tá bom, professor? Rapidinho, a gente vai trazer a pessoa aqui, essa pessoa especial está aqui na sala com a gente para a gente concluir o nosso podcast. Muito bom. Vamos buscar ela? Vamos. Já está aqui? Tá aqui? Eu sei. Professor, estamos de volta aqui e trouxemos aqui uma convidada super especial. O professor, quando falou da esposa, companheira, né?
emocionou a gente aqui e fizemos questão que ela viesse aqui contar um pouquinho também, né? Falar um pouquinho da Rita. Sim, sim. Então a palavra é contigo, Rita. Conta um pouquinho da Rita, a Rita na vida do professor, professor na vida da Rita. Fala um pouquinho pra gente aqui, porque assim, ficamos sabendo aqui, porque ela, primeira vez aqui, ela tá cedendo esse bate-papo aqui. Eu estou cedendo esse bate-papo. Mas é muito importante. Na minha vida ele é tudo, né? É muito importante. São 43 anos de vida, né? E 3 filhos, 4 netos e uma bisneta. Uau! Então, é uma família, né? Uma família, assim, bastante complexa, porque, na verdade, ele escreve 24 horas por dia. Uau! Olha só. Escreve muito, trabalha muito, estuda muito, mas ele sempre tem tempo para a família. Sempre, sempre estamos reunidos. Olha isso. Então, isso que é a parte mais gostosa da coisa, né? Essa participação dele conosco, com os filhos, com os netos. Sempre foi assim, né? Sempre. Quando os filhos aprontavam alguma coisa, o problema, né, era sempre eu. Quando eram bonzinhos, eram os filhos dele. Quando aprontavam, os meus filhos. Muito bom. Os teus filhos aprontaram, os teus filhos... Mas é uma parte muito boa da história. Que parceria, né? E ficamos sabendo também que nos 53 livros o professor fez uma dedicatória. Tem Conta 53 dedicatórias. 53, professor. Uma diferente da outra. Uau! E lindas, estão todas lindas. E nós temos um projeto de um livro que vai sair da nossa história. Eu não sei bem se vai ser um livro ou um e-book. Olha isso. O Lucas vai decidir isso, né? Logo mais. Perfeito. Mas a história está bem adiantada. Estamos em fase de terminá-la. E nós pretendemos colocar algumas fotos da família, né, antes e depois. E essas 53 dedicatórias estarão nos livros. Uau! Cada uma acompanhando a época do livro que foi escrita. Na época do livro. Não é? Que Pra fantástico. poder- Muito bom. E ó, pra gente finalizar aqui, vamos quebrar o protocolo, a gente é assim, né? Isso aí. Professor, o que o senhor poderia falar pra Rita que o senhor nunca falou pra ela assim? Tem alguma coisa ainda que o senhor nunca falou pra ela, que o senhor queira falar nesse momento aqui pra gente finalizar o nosso podcast? Eu sempre tenho muita coisa para falar Boa. sobre ela. O que o senhor poderia Mas, falar? na verdade, ela foi a pessoa que me deu força para poder imaginar, criar e escrever livros. Uau! E quase sempre eu converso com ela, estou fazendo tal coisa. Ela me dá muita sugestão. Então, ela é uma auxiliadora muito potente para mim. Que exemplo. Ou seja, ela me ajuda muito. E também me dá espaços de tempo poder imaginar e escrever. Se bem que eu estou, por exemplo, nos dias de hoje, eu me sento no computador e as coisas vêm. Eu começo a imaginar alguma coisa, mas com uma facilidade, como temas aparecem no meu ouvido, que parece que talvez seja até meu filho que faleceu, que está tentando me ajudar do lado de lá. Entende? Eu tenho sempre muita coisa para fazer e escrever. Gozado isso. Que legal. Não acaba nunca. Professor, Rita, muito obrigado, gente. Obrigado demais, assim, obrigado pela oportunidade, né, que vocês nos deram aqui de estar do lado de vocês. Agradecer o Celso também, que fez essa ponte para que a gente pudesse chegar até vocês e escutar essa história fantástica, essa história inspiradora, que nem o Marcelo comentou aqui, professor inspira muita gente e que, o cara lá de cima ela possa dar muitos anos e muitos anos de vida para o professor para continuar essa história. Né, Rita? Obrigada. Continuar essa história linda poxa, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Rita. Foi um prazer enorme estar aqui. E com vocês. Conversando praticamente com vocês e também com as pessoas que vão nos assistir. Eu fico muito feliz de poder expressar essas coisas todas, porque a gente tem muita coisa guardada. Sim. Muita.
E a gente, às vezes, nem sabe transformar aquilo em palavras. Sim. Entende? Perfeito. Sensacional, professor. bom. Muito Obrigada bom. por- Obrigado, Obrigada gente. a Obrigado. vocês. A gente Obrigado. finaliza o nosso programa. Obrigada. É sobre isso. Edição super especial aqui com o professor Chiavenato e uma convidada aqui, a Rita, esposa, companheira do professor ao longo desses anos. E muito obrigado, né? Obrigado você que vai assistir aí. Espero que você goste, curta, compartilha. E é isso. É sobre isso. Um abraço Ótimo. a todos. Um abraço a todos vocês. Fiquei muito contente em poder expressar muita coisa que estava guardada Que legal. em meu coração. Muito bom. Poxa, vamos lá. Estamos chegando aqui num final de um dia aqui especial. Estamos aqui em São Paulo. Viemos gravar os nossos episódios do podcast É Sobre Isso. Nós estamos aqui do lado do Celso Basola. O Celso foi a pessoa que fez todo, né, esse intermédio, esse meio campo, que fizesse com que a gente chegasse nos nossos convidados, né, Marcelo? E o qual a gente agradece demais, Celso. Muito obrigado. Obrigado mesmo, do fundo do coração aí, né? Você já é um amigo, né? Um amigo do grupo, as pessoas lá te conhecem e eu queria que você falasse alguma coisa aí, cara. Mas enfim, obrigado. Muito obrigado. Primeiro que agradeço pela oportunidade de dar a oportunidade, mais uma oportunidade para quem teve tantas oportunidades de sucesso como professor. Mas eu queria dizer o seguinte, esse momento de hoje, tanto com o Reinaldo Domingos, que é um grande amigo, um irmão, da educação financeira, mas acho que para mim foi um grão de areia em agradecimento ao professor. Sim. Eu acho que isso é tão pouco que eu fiz pelo que ele fez para muita gente e para mim. E você olhar os livros e de repente passar tanto tempo e ver aqueles livros falarem, caminharem, contarem sua história, abraçar a gente. Poxa. Que é a presença dele. Então, eu como profissional, humildemente falando, sou muito grato e pela oportunidade que ele me deu. Acho que isso é um presente de pai. Conta isso aí. Muito agradecido. Conta dessa oportunidade, você vai ser um dos coautores. né? O professor, eu e a Rita tivemos a oportunidade de... essa Rita... Não, mas nós nos encontramos e o professor teve o prazer e o carinho de sempre estar observando os meus trabalhos. Perfeito. E deu certo, né? Pós-pandemia, da gente se encontrar. E no momento aí de transição, onde o Lucas, que é um jovem talento, que eu considero como um filho. Como um filho. Permita-me. Como um filho. Permita-me chamar como filho, porque ele tem a idade do meu filho. Sim. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas acho que tudo isso é uma gratidão de quem já fez tanto por tanta gente. Perfeito. Acho que é o mínimo que eu posso fazer. A minha família é muito grata. Eles sabem o quanto eu tenho me dedicado ao livro, à sexta edição. Espero que tire nota 10 do professor. Bah, com certeza. Se não tirar 10, um 7, por ele já está ótimo. Mas eu tenho que agradecer ao professor, a Rita, vocês, pelo trabalho maravilhoso, o povo de São Carlos, região, que sempre me acolheram tão bem quando eu estive lá, o professor, o Lucas. E dia 9 estaremos de novo juntos. Presentes, então, muito obrigado ao Reinaldo, também que vocês devem conhecer em breve, pessoalmente. E, de novo, professor, gratidão. Obrigado. Eu que agradeço a você. Muito bom, muito bom. Celso, mais uma vez, obrigado. né? Até a próxima. Estamos juntos e até a próxima. É exatamente isso. E É sobre isso. é sobre É sobre isso. isso.